Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre um dos aspectos mais importantes do cuidado com plantas à rega. Saber como e quando regar suas plantas pode fazer toda a diferença. Então, vamos mergulhar nesse tema juntos. A importância da rega correta. A rega é vital para a saúde das plantas, pois a água é essencial para a fotossíntese, o processo pelo qual as plantas produzem energia. A quantidade e a frequência da rega dependem de vários fatores. Vasos pequenos secam mais rapidamente que vasos grandes. Solos arenosos drenam rapidamente, enquanto solos argilosos retêm mais água. Temperatura e umidade afetam a necessidade de água. Em climas quentes e secos, as plantas precisam de mais água. A rega correta evita problemas comuns. O excesso de água pode levar ao apodrecimento das raízes, o que é fatal para a planta. Sinais incluem folhas amareladas e murchas. A falta de água provoca desidratação, resultando em folhas secas e quebradiças. Dicas práticas de rega. Antes de regar, verifique sempre a umidade do solo inserindo o dedo cerca de 2 a 3 centímetros. Se estiver seco, é hora de regar. Você também pode usar um medidor de umidade para obter uma leitura mais precisa. Esses dispositivos são fáceis de usar e ajudam a evitar erros comuns. Métodos de rega. Rega profunda molhe o solo até que a água saia pelos furos de drenagem do vaso. Isso garante que a água alcance todas as raízes, promovendo um crescimento saudável. Rega por imersão. Coloque o vaso em um recipiente com água e deixe o solo absorver a água pelos furos de drenagem. Esse método é ótimo para plantas que preferem umidade constante. Pulverização. Algumas plantas, como as tropicais, apreciam uma pulverização regular de água nas folhas para aumentar a umidade. Use um borrifador para isso. Frequência de rega. Plantas de interior. Verifique a umidade do solo semanalmente. Regue quando a camada superficial estiver seca. Plantas de exterior podem precisar de rega diária em climas quentes. Regue de manhã cedo ou no final da tarde para evitar evaporação rápida. Dicas específicas por tipo de planta. Suculentas e cactos. Estas plantas armazenam água em suas folhas e caules. Regue profundamente, mas permita que o solo seque completamente entre as regas. Plantas tropicais gostam de solo constantemente úmido. Regue quando a camada superficial do solo estiver seca, mas evite encharcar. Plantas com folhas finas como as samambaias precisam de umidade constante. Pulverize as folhas regularmente e mantenha o solo úmido, mas não encharcado. Erros comuns e como evitá-los. Excesso de água. Evite regar em excesso. Sinais de que você está regando demais incluem folhas amareladas e murchas, solo constantemente encharcado e odor de mofo. Falta de água. Plantas desidratadas têm folhas secas, quebradiças e solo que se afasta das bordas do vaso. Ajuste a frequência de rega conforme necessário. Ferramentas e truques para uma rega eficiente. Medidores de umidade. Esses dispositivos são ótimos para medir a quantidade de umidade no solo. Basta inserir o medidor no solo e verificar a leitura. Eles ajudam a evitar a rega excessiva ou insuficiente. Existem modelos simples que mostram a umidade em uma escala, e também os digitais, que podem dar leituras mais precisas. Regadores com um bico fino permitem direcionar a água diretamente ao solo, evitando molhar as folhas. Isso é especialmente útil para plantas que são sensíveis a folhas molhadas, como as suculentas e violetas. Use o bico fino para regar suavemente ao redor da base da planta, garantindo que a água penetre no solo até as raízes. Bandejas de água. Colocar os vasos sobre bandejas com uma pequena quantidade de água permite que as plantas absorvam a água por capilaridade. Isso é útil para plantas que preferem umidade constante. Encha a bandeja com água e coloque o vaso sobre ela. Certifique-se de que o vaso tenha furos de drenagem para que a água possa subir pelo solo. Não deixe a planta constantemente na água. Permita que o solo seque um pouco entre as sessões de rega. Autoirrigação. Sistemas de autoirrigação são ótimos para quem viaja frequentemente ou esquece de regar. Existem vasos especiais com um reservatório de água na base que libera umidade gradualmente ao solo. Esses sistemas podem ser feitos em casa com garrafas plásticas ou comprados em lojas de jardinagem. Pulverizadores. Para plantas que gostam de alta umidade, como as tropicais, usar um pulverizador para nebulizar água nas folhas ajuda a manter a umidade ideal. Pulverize as folhas pela manhã para que tenham tempo de secar durante o dia, evitando o desenvolvimento de fungos. Dicas adicionais. Agrupamento de plantas. Colocar plantas juntas pode aumentar a umidade ao redor delas, criando um microclima mais úmido. Pedrinhas e cascalho. Colocar uma camada de pedrinhas no topo do solo ajuda a manter a umidade, reduzindo a evaporação. Com essas dicas, você estará no caminho certo para manter suas plantas felizes e saudáveis.
Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais dicas de jardinagem. Até a próxima!